continuidade agora com a nossa palestra, que nós temos a membro da Casa Cristiane Parmita, que vai estar falando para nós sobre a dinâmica do perdão. Boa noite a todos. Que possamos sintonizar com Jesus e Kardec nessa noite, que vamos refletir sobre o perdão. Dinâmica, né? Então, o que é dinâmica? Movimento interno responsável pelo estímulo e pela evolução de algo. Por exemplo, das relações humanas. Tirei isso do dicionário informal. Então, é legal a gente pensar nessa noite na dinâmica como sendo comportamentos que nós podemos adotar em relação ao perdão. Mas o que é perdão? Absolvição, benevolência, indulgência. Isso também foi tirado de um dicionário online. E do latim perdonare, que é dar totalmente, remitir culpa, formado por per, que é completamente, e donare, que é dar. Então, nós podemos entender como nos doarmos completamente. Então, vamos trazer essa noite isso para nós, né? Nosso relacionamento com a questão do perdão. No Livro dos Espíritos, pergunta 661, Kardec perguntou: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Então, há um movimento que fazemos, um comportamento que muitas vezes adotamos de pedir perdão a Deus, né? Eu acho que todo mundo aqui, em algum momento, se sentiu assim ou se comportou assim. Então, essa pergunta é interessante para a gente refletir. É útil isso? Pedir perdão a Deus? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Essa resposta é profunda para todos nós, não é verdade? Porque aqui fala que Deus sabe discernir o bem e o mal e escuta o nosso coração. Isso não apaga a falta em si, né? O pedido de perdão já é um movimento que nós fazemos de tentar nos relacionarmos nessa dinâmica, né, de como nos comportarmos da melhor forma possível em relação ao perdão conosco mesmo. Né? Mas diz aqui que nós obtemos esse perdão e podemos entender esse perdão como perdão consciencial também, o nosso auto-perdão, que também é muito abordado, né, na questão da mudança do proceder. Porque se eu peço perdão a Deus das minhas faltas e continuo agindo da mesma forma, que utilidade isso tem? Qual a diferença que isso faz na minha vida ou para mim como um espírito imortal? Então aqui as boas ações são a maior prece, eles falam. Então se eu quero pedir perdão a Deus, que eu possa mudar meu modo. Não, sim, errei, mas agora eu vou mudar, vou fazer melhor. Eu me colocar nessa proposta que não vai acontecer de uma hora para outra, mas essa é a ideia. Então os atos valem mais do que as palavras por isso. Porque se eu ficar só na teoria, nada vai mudar no meu comportamento. E aí, nós, pensando nisso, nós podemos ir ao Céu e Inferno, que é o livro de Kardec, que ele coloca o Código Penal da Vida Futura. Para a gente refletir, ele fala assim: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Ele coloca vários pontos no Céu e Inferno. Se não me engano, são 33 itens. Nós vamos ver dois, o 16 e o 17. Interessante para a gente dar uma olhada. Se não me engano, está na primeira parte do capítulo 7, se não me engano. Então, o 16º item fala assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, ele coloca aqui que o arrependimento é o primeiro passo. Então, se eu já peço perdão, né, eu estou começando a me arrepender, a refletir que aquele ato não foi mais acertado. Mas não basta por si só. Eu preciso da expiação e reparação. Expiação aqui nós podemos entender só se nós persistirmos no erro, né? Não fizermos aquele esforço para nos renovar, seria uma expiação. E a reparação seria o ato de fazermos o bem para aquele que antes fizemos o mal. Nós estávamos falando sobre isso aqui, né? Antes. E foi abordada a ideia, né, de muitas vezes, nós, por exemplo, alguém me fez mal, aí eu me calo.
mas essa pessoa não vai aprender, né? A gente estava falando sobre isso, a pessoa não vai aprender, vai achar que eu estou com medo, sei lá o quê. Mas aí é que tá. Nessa questão, não, a questão da pessoa ter feito um movimento errôneo em relação a você, não a exime da responsabilidade e do ato dela de ter que reparar e etc. E também não nos isenta dessa reparação. Isso faz parte, né, da lei divina, né, que nós estudamos no Espiritismo. Mais adiante a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E ele continua falando: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Por que ele está falando aqui? Essas 3 condições necessárias. Porque se, por exemplo, nós fizemos um movimento equivocado, terá consequências esse movimento equivocado. Se nós trabalharmos em nós o que gerou esse movimento equivocado, eu posso até minorar os efeitos desse meu movimento. Se eu agir errado por ignorância, ou por maldade, ou pelo meu homem velho, e eu fizer aquele movimento de, peraí, eu fiz errado, eu estou mudando já internamente, eu posso fazer movimentos de reparação diante daquela situação, diante daquele ser, que vão minorar as consequências do meu ato equivocado, porque todos nós cometemos erros na vida e até aprendermos, até mudarmos interiormente, vamos cometer esses erros, né? Faz parte. Mas isso seria trabalhar a causa. Então, se o meu movimento equivocado, qual é a causa? Tem que procurar a causa em mim. O que provocou esse movimento equivocado? O que eu posso fazer para minorar os efeitos disso, as consequências disso? O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então aqui Kardec está colocando que o perdão não é uma graça concedida por Deus a nós. É um movimento que nós fazemos de autotransformação para nos conectarmos com Deus e agirmos de acordo com as suas leis divinas que estão na nossa consciência. Então, se, por exemplo, nós estamos passando por uma expiação, insistimos muito tempo num erro, como espíritos imortais, e hoje eu paro e penso, cansei, eu não quero mais isso para mim, esse erro aqui eu não quero mais cometer. Então aí, esse é o primeiro caminho, o arrependimento que vem, é o primeiro passo para que eu possa me transformar e mudar e trabalhar para que essas consequências sejam minoradas ou reparar o movimento equivocado que eu estava fazendo em relação a alguém e em relação a mim mesmo, né? Porque todo o movimento equivocado que eu faço, primeiramente, me afeta. E fala aqui da questão da anulação, quer dizer, não há anulação do nosso movimento equivocado. Há sim a reparação que nós podemos fazer em relação a esse movimento. O 17º item fala: o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Então, Kardec está colocando aqui que a qualquer momento nós podemos nos transformar, nós podemos admitir para nós mesmos os nossos movimentos equivocados e trabalhar para mudá-los. E se eu insistir, por exemplo, num movimento equivocado por muito tempo, mais tempo eu vou sofrer. Por quê? Porque o primeiro a ser prejudicado serei eu mesma. Se eu persisto no movimento equivocado, eu sofrerei em mim as consequências disso também, emocionais, mentais, primeiramente em mim. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte do corpo físico, ou ainda em nova existência corporal. Então aqui, não é que ele está falando aqui que a gente é perseguido, né? Em tudo quanto é lugar que a gente está, vai ser perseguido pelo erro que a gente cometeu. Mas nesse sentido de como espíritos mortais, nós estamos conosco em todos os lugares. Não tem como escaparmos de nós mesmos. Assim, poderíamos refletir, né, os sofrimentos que muitas vezes passamos, ou as dificuldades morais, físicas, são consequentes de muitas vezes os enganos que nós cometemos e que hoje nós viemos aqui, através das provas ou da expiação, dependendo do caso, para lidar com elas e nos renovarmos. Então nós podemos pensar, por que perdoar?
Muitas vezes não tenho vontade de perdoar aquela pessoa, não acho que aquela pessoa merece meu perdão, por que eu vou perdoar? Como é que a gente sai desse pepino com a gente mesmo, quando a gente sente assim? Né? E agora, por que eu vou fazer isso? Eu preciso entender o porquê de fazer um movimento, certo? De perdão. Então, vamos ver o que a Joana fala no livro Florações Evangélicas. Ela fala: perdoa, portanto, seja o que for e quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Uma boa razão. Tem vários, né? Vários autores dão razões maravilhosas para que aprendamos a perdoar. A Joana fala que algumas delas: se eu quero alcançar a minha lucidez, né, o meu equilíbrio emocional, a minha paz espiritual, o perdão é a minha melhor opção. Se eu estou numa situação que eu me senti ferido, ofendido, ou numa situação que eu tenho que lidar com o perdão, doando o perdão ou recebendo o perdão. Porque essas conquistas, elas são atingidas independente da situação, mas sim de como eu lido com elas. Né? As situações não são mais importantes, mas como eu lido com elas que é. E ela continua: felizes são os que possuem a fortuna do perdão para distender largamente, sem parcimônia, quer dizer, sem pandurice. O perdoado é alguém em débito, o que perdoa é espírito em lucro. Ela coloca meio assim uma questão financeira, como se fosse um paralelo que ela tivesse feito, né? Usando a fortuna, um trocadilho assim, débito, lucro. Então ela está falando aqui que aqueles que dão o perdão sem restrições, ou sem colocar condições, são felizes, porque o perdoado é alguém que vai ter que ainda reparar aquele movimento equivocado de alguma forma, e nós que estamos perdoando estamos já aprendendo a fazer esse movimento de auto-perdão, de perdão ao próximo, né? Conectando mais com a essência divina em nós. Ela continua: se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, está em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Então a gente vê por aí que não é tão simples assim, não é só perdoar, deixa pra lá. É todo um movimento de evolução que eu preciso fazer, espiritual. Porque primeiro eu posso começar, eu não vou revidar, já estou fazendo muita coisa. Não estou revidando, estou doida para revidar, mas eu não vou revidar. Já é um primeiro movimento. O segundo é perdoar, o segundo é perdoar de coração, né? Então eu perdoo a pessoa sinceramente. E o terceiro é perdoar e amar. Então já é um passo bem mais adiantado. E aí estamos na rota do bem se agimos assim. E ela coloca que é o Consolador que hoje nos conforta e esclarece, conduzindo uma pleiade de embaixadores dos céus para a terra, em missão de misericórdia e amor, senão o perdão de Deus aos nossos erros por intercessão de Jesus. É uma boa reflexão essa, né? O que é o Espiritismo, o cristianismo redivivo de hoje, senão o perdão de Deus pela intercessão de Jesus nas nossas vidas? É algo profundo para se refletir. Eu achei muito interessante essa pergunta dela em relação ao Espiritismo, a escola espírita que hoje estamos. Como perdoar? Tá bom, já entendi. Perdão é algo que vai me trazer paz consciencial, muitas coisas boas, mas como é que eu faço isso? Né? Na teoria pensar, tá, entendi porque é bom, mas como é que eu coloco isso em prática? Então como? Quais as maneiras? Qual é a dinâmica do comportamento que eu posso ter para perdoar? O apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá um exemplo de como, de um comportamento que devemos evitar. Vamos ver o que ele nos diz. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Então isso já vemos um comportamento, uma dinâmica que podemos evitar, certamente, para que não nos compliquemos mais moralmente, espiritualmente falando. Ele continua: quantos não dizem perdoo, e acrescenta: mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão,
é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Então não adianta aparentar perdão, que perdoou, se o coração não está lá. Pode ser um início, mas Deus escuta os nossos mais íntimos sentimentos. Isso não tem como nós escondermos ou mudarmos, a não ser que nós nos transformemos realmente. Então aqui, esse perdão que o Paulo está colocando aqui não é o de coração. Não é do que nós aprendemos do Evangelho, não é cristão. Né? É a mesma coisa que falar assim, não, tudo bem, tranquilo, eu te perdoo, mas olha, eu não quero ver mais essa pessoa pintada de ouro na minha frente. Que perdão é esse? Né? E muitas vezes nós podemos sentir assim. Então é algo para refletir. E Paulo continua, eles são do recesso do coração, os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. Então aqui fica bem claro pra gente que não adianta simulação, né? Nem adianta falar demais, se o coração não está lá. Para Deus, isso não é o mais importante. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, os atos podem falar e falam muito mais do que as palavras. Eu posso não falar nada, posso não pedir perdão, não falar nada, mas eu ajo de uma forma que isso demonstra que eu estou sendo sincera, que é de coração. Então, muito importante nós pensarmos nos atos, né, nas nossas ações. Perguntemos-nos com sinceridade, Emmanuel nos fala aqui no livro Alma e Coração, tá? Perguntemos-nos com sinceridade como perdoar, se perdoar não se resume a questão de lábios, e sim a problema que afeta os mais íntimos mecanismos do sentimento. Pergunta ótima dele. Eu também estou me perguntando isso até hoje, né? Feito isso, perguntamos-nos isso, e aí depois disso nós demos-nos pressa em reconhecer que as criaturas em desacerto pertencem a Deus e não a nós, que também temos erros a corrigir e reajustes em andamento, que não é justo retê-las em nossos pontos de vista, quando nos acontece sob os desígnios da divina sabedoria, que mais convém a cada um nas trilhas do burilamento e do progresso. Isso faz pensar muito, porque aqui ele fala que nós não temos poder sobre ninguém de nenhuma forma, todos somos filhos de Deus. E aqui as criaturas que nós achamos, ou interpretamos, ou estão realmente em desacerto no momento, a Deus cabe cuidar delas, não a nós, né? E aqui temos erros também, nós somos imperfeitos também. Somos criaturas imperfeitas, como podemos corrigir muitas vezes o erro no outro, se não estamos corrigindo os nossos próprios erros, as nossas próprias deficiências morais. Então, não é justo retê-las em nossos pontos de vista. Isso me faz pensar numa palestra quando o Haroldo do outro dia veio aqui em Londres, acho que foi 2012, eu nunca mais esqueci isso. Eu acho que a palestra lá no YouTube é chamada As Curas Feitas por Jesus, se vocês tiverem interesse, dá uma olhada. Que ele fala uma coisa muito interessante, que o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago não se davam bem. Então eles brigavam, porque Paulo queria ensinar para os gentios, sair lá ensinar, e Tiago queria ficar na igreja de Jerusalém, mas o Tiago era muito formal, né? Tinha muita tradição, ele ainda ajoelhava e lia a Torá. E Paulo achava aquilo, como é que pode? Eu vou confessar que eu pensei, nossa, o Tiago é chato. Foi isso que eu pensei, sinceramente. Porque eu pensei assim, nossa, mas Tiago conviveu com Jesus, Paulo não conviveu, e ele já compreendeu que não precisa desses rituais, e Tiago quer manter esses rituais, então Tiago é chato. Foi isso que eu pensei, tá? E aí, depois de pensar, refletir bastante, eu vi, né, também com o andar da palestra, eu vi que, na verdade, o Haroldo falou assim, eles tiraram uma foto, como se fosse uma foto daquele ser, como ele se encontrava naquele momento. Eu não gosto de você. Aí eu também não. Aí pronto, aí carregaram aquelas fotos para a vida inteira. 30 anos se passaram e quando eles olharam assim, fulano, você não está igual a essa foto. Essa foto que eu tirei de você não é a mesma. Então, porque 30 anos se passaram, experiências aconteceram, eles aprenderam cada vez mais, e aí se entenderam. Será que a gente
gente não guarda essas fotinhas assim? Passa 1000 anos e a gente está com a fotinha do Ciro lá atrás. Ó, fulano ainda assim, ó. Será que não? Isso me faz pensar muito na questão do perdão, né? Muitas vezes nós falamos de guerra, né? Porque muitas guerras aconteceram realmente no mundo e só Deus sabe quantas participamos ou se participamos, provavelmente já, muitas. Aí a gente guarda a fotinha. Aqui, ó, fulaninho de tal, é a mesma coisa, tal mesmo, que eu tenho a foto. Então isso é retê-las em nossos pontos de vista. Essas criaturas já estão nas trilhas de burelamento de progresso, que Deus proporcionou elas, e eu estou segurando uma fotinha aqui, que eu tirei há 1000 anos atrás. A mesma coisa de Paulo e Tiago, que na mesma encarnação, depois de 30 anos, nossa, mas você está muito diferente. Será que hoje nós brigaríamos? Porque, na verdade, na palestra dele, que eu achei interessante também, ele estava falando que Jesus chamou os dois para o apostolado, tanto Tiago quanto Paulo, porque eles eram como eram. Não é porque eles tinham que ser iguais. Não é porque Tiago tinha que parar de ler a Torá, porque ele teve a função dele, que era manter a igreja de Jerusalém. Se não fosse o respeito que os fariseus tinham por ele na igreja de Jerusalém, tinham matado Simão Pedro, tinham acabado com o trabalho da igreja de Jerusalém. Então ele teve muita utilidade. E aí eu fui perceber que ele não era chato, que ele tinha uma função que era dele. Mas porque eu me identifiquei mais com Paulo e a função dele, eu achei, nossa, Tiago é chato. Mas não é. Tiago cumpriu o que ele deveria cumprir como discípulo de Jesus, chamado por Jesus para ser ele, naquela seara, colaborando como ele podia e como ele sabia. E também Paulo, que foi o apóstolo dos gentios e espalhou o evangelho por todos os lugares, que era essa a missão dele. Ele era ele e assim tinha que ser. Né? Então, continuando. Em seguida, recordemos as bênçãos de que semelhantes criaturas nos terão enriquecido no passado e conservemos-la em nosso culto de gratidão conforme a vida nos preceitua. Então, pensemos de modo positivo. Essas pessoas podem ter me ajudado em algum momento. Não é possível que todo mundo é só ruim ou só bom. Nós aprendemos aqui que nós somos uma mistura. Então, que eu recorde, essa pessoa fez isso de bom para mim. Então, que isso seja a minha âncora para que eu consiga mudar os meus pensamentos e sentimentos em relação àquela criatura. Lembremos-nos também de que Deus já lhes terá concedido novas oportunidades de ação e elevação em outros setores de serviço e que será desarrazoado de nossa parte manter processos de queixa contra elas no tribunal da vida, quando o próprio Deus não lhe sonega amor e confiança. Então, mais uma vez, muito importante aqui pensarmos sobre isso no relacionamento que temos com as criaturas ao nosso redor. Porque aqui diz, Deus já deu oportunidade de ação. Nós estudamos aqui a lei do progresso. No livro dos Espíritos, eu acho, é das leis morais, desse capítulo que a gente está estudando aqui, se não me engano, é o capítulo 8, né? Das leis morais, está da lei do progresso. Nós vamos estudar mais à frente, né? Não estamos lá, se não já estudamos. Essa lei do progresso faz a gente pensar que Deus dá a oportunidade, reencarnações, etc., para todos nos melhorarmos. Não existe estagnação para sempre de ser nenhum. Então a nossa fotinha aqui, de 1000 anos, já não condizirá com a pessoa hoje, porque Deus deu a ela oportunidades em serviços, em renovação. Então por que eu vou manter queixa contra a pessoa se Deus, que é o Pai, dá novas oportunidades e não deixa de dar amor e confiança na regeneração daquele ser? Então é a minha fotinha que eu estou grudada com ela, não é a pessoa, não condiz mais com a realidade de hoje. É isso que nós precisamos pensar na questão do perdão. Quando te entregares realmente a Deus entregando os teus adversários como autênticos irmãos teus, tão necessitados do amparo divino quanto nós mesmos, penetrarás a verdadeira significação das palavras de Cristo. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, reconciliando-te com a vida e com a tua própria alma. Então aqui, ele falando, esse livro é muito bonito, Alma e Coração, eles têm um. Ele fala, se nós entregarmos os que nós podemos considerar como adversários, que nem sempre são, né? Às vezes é a fotinha aqui.
Então, eu estou com a fotinha aqui grudada e só vejo essa fotinha, não vejo mais além disso. Então, se eu vejo alguém como adversário, que eu possa, em vez de olhar nesse ângulo da fotinha, que eu possa olhar pelo ângulo de é meu irmão. Não vai vir natural, né? Vai vir meio, é meu irmão, aquela coisa meio... Não quero não, mas é. Não é? Muitas vezes é assim que a gente pode sentir. Agora, meu irmão. Mas o importante é que nós entendamos que esse irmão, mesmo que saia assim, é alguém necessitado do amparo divino, tanto quanto nós. Também tem necessidades, também tem coração, também tem experiências a oferecer. E não só as negativas. Nós precisamos rasgar a fotinha e atualizar o nosso arquivo, entendeu? Para a realidade de hoje. E aí nós vamos entender quando Cristo fala, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Porque é fácil falar, né? Pai, perdoa, mas eu não estou perdoando, não. Perdoa você, mas eu não estou. Então é fácil falar, mas se eu ver assim, é meu irmão, é filho de Deus, também tem os mesmos direitos e deveres que eu perante a lei divina, muda. Que aí eu vou me reconciliar comigo, a fotinha não vai te fazer diferença. Porque eu vou começar a ver, vai se formar como você realmente se encontra hoje. Isso não é fácil, não estou falando aqui, mas isso é um trabalho interior que leva tempo. Não é de uma hora para outra, mas é possível. E é isso que devemos procurar integrar em nós. É possível sim, mesmo que não seja de uma hora para outra, não seja fácil, não seja imediato, porque nada é. Então, no Consolador, é perguntado a Emmanuel assim, concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? É uma pergunta interessante também. Porque às vezes a gente pode estar querendo fazer esse movimento de reconciliação, mas o outro não quer, que é o direito dele. Ou alguém quer se reconciliar conosco e nós não queremos, também é nosso direito. Mas aí o que Emmanuel responde? Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quando se conserva no coração. Então, se eu mantenho esse sentimento de represália em relação ao outro, eu quero que o outro entenda que errou, eu quero que isso e aquilo, eu quero repreender o outro, eu quero que o outro pare de agir assim. Então, essa atitude em si já é uma chaga no coração, porque eu preciso compreender que o meu dever evangélico é ser fraterno. O dever do outro, quem cuida é o outro. Que eu faça o meu, que eu cumpra o meu, a minha responsabilidade. Faça o meu dever de acordo com o meu entendimento, de acordo com o meu nível consciencial, mas fazendo esse movimento de cumprimento. Se não houver reconciliação da parte do outro, eu ainda assim vou ter a minha paz. Porque eu estou fazendo esse movimento de autotransformação. Se o outro não está, não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade deve ser o que eu faço. E, continuando, outra pergunta. Antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Então, antes de eu perdoar alguém, eu preciso ir lá falar, olha, o negócio é o seguinte, blá, 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 blá. Falo tudo e eu preciso fazer isso? É uma pergunta interessante também, não é? Porque faz parte do nosso dia a dia. A gente pode sentir assim, eu quero ir lá, resolver aquilo, assim, passar limpo. E aí, o que responde? Emmanuel. Quem perdoa sinceramente, fala sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Então é bom entender aqui, quando ele fala, quem perdoa, perdoa independentemente da situação. Se eu falei, se eu não falei, se eu resolvi, se eu não sei o quê, o meu coração pode perdoar ainda assim. E essa é a proposta. Mas ele fala, a boa palavra. Né? Vamos notar aqui a boa palavra. Então, depende muito da maneira que se é conversado, da maneira que se é abordado.
né? A boa palavra é sempre útil, não amar, palavra boa. A ponderação fraterna é sempre alimento de luz, clarificando o caminho das almas. Então podemos entender aqui que ele não diz que não devemos conversar sobre isso ou aquilo com alguém, mas que a boa palavra, né, e que isso, essa situação de conversar ou não deve ser uma condição imposta por nós para perdoarmos, mas simplesmente a questão do cultivo, de clarificar como adultos uma situação, que muitas vezes não acontece, a gente quer ir lá e pronto, falei. E não amadurecer essa ideia como espíritos imortais procurando a boa palavra nos momentos, não todos os momentos que nós não conseguimos, mas pelo menos naqueles momentos que são mais importantes para o crescimento nosso, espiritual. Então que o Senhor Jesus nos abençoe essa noite e que possamos refletir no nosso comportamento em relação ao perdão.